Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula prática de Bioquímica Clínica, onde faremos a dosagem de creatina quinase. Eu sou a professora Virgínia Campos Silvestrini, do Centro Universitário Claretiano, daqui de Batatais. Então, pessoal, começaremos nossa aula falando um pouco da importância da dosagem da CK. Por que nós faremos a dosagem da enzima creatina quinase? Porque ela é uma enzima extremamente importante para diagnóstico de lesões musculares, lesões de infarto agudo do miocárdio, e ela apresenta função de catalisar a fosforilação da creatina, utilizando adenosina trifosfato, através da creatina quinase, tendo como produto a fosfocreatina, liberando ainda adenosina de fosfato. Tá? Nós realizaremos essa dosagem em sistema para determinação quantitativa da atividade enzimática da creatina quinase, em modo cinético de amostra de soro de paciente. Tá? Então, ainda utilizaremos o princípio da espectrofotometria, mas agora em modo cinético. Gostaria de lembrá-los que a creatina quinase é uma isoenzima. O que é isso, pessoal? Elas podem diferir na sua estrutura primária, mas apresentam necessariamente a mesma função em outros tecidos. Então, ela pode estar presente no cérebro, no tecido muscular cardíaco e nos tecidos musculares. Aqui, nós iremos dosar apenas a enzima creatina quinase total. Essa enzima ela pode servir como marcador do infarto agudo do miocárdio, mas ela não é tão específica quanto a enzima creatina quinase MB, tá? Então, como princípio da reação, pessoal, gostaria de lembrá-los que essa é uma dosagem para determinação quantitativa da creatina quinase em modo cinético de soro de amostras de soro de paciente, tá? O princípio utilizado será ainda da espectrofotometria. Então, nós faremos uma espectrofotometria em modo cinético de soro ou plasma de paciente. E teremos 3 etapas de reações, onde na primeira etapa teremos que a creatina quinase presente na amostra do paciente catalisará a desfosforilação da creatina fosfato para produzir adenosina trifosfato, mais a creatina. Em uma segunda etapa da reação, a adenosina trifosfato mais a molécula de glicose, na presença da enzima hexoquinase, formará adenosina de fosfato mais glicose 6-fosfato. Ainda em uma terceira etapa da reação, a glicose 6-fosfato, na presença da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, é oxidada a 6-fosfogluconato, reduzindo NADP a NADPH. A velocidade de incremento na absorbância, que leremos a 340 nanômetros, será proporcional à atividade da CK na amostra. Então, a atividade que leremos aqui do NADPH será proporcional à nossa atividade da CK total na nossa amostra. Então, pessoal, gostaria de lembrá-los também que nós faremos essa medição a 340 nanômetros. A 340 nanômetros, a reação não é visível a olho nu. Então, ela está fora da nossa faixa de visível, como estou mostrando aqui para vocês nesse espectro de comprimento de onda. Então, a luz visível vai de 400 a 780 nanômetros. Abaixo de 400 nanômetros, teremos o ultravioleta, onde faremos a leitura da nossa amostra a 340 nanômetros. Como procedimento técnico e preparo do nosso reagente de trabalho, gostaria de lembrá-los que no nosso reagente 1 e no nosso reagente 2 terão as dosagens das enzimas, terão as enzimas necessárias para que as reações aconteçam,
Tá? E no nosso reagente 3 teremos o calibrador, contendo a preparação de tampão, cloreto de sódio, albumina e as enzimas de origem humana estabilizadores para que a reação aconteça. Tá? Primeiramente, prepararemos o reagente de trabalho. Para preparar o reagente de trabalho, pessoal, nós precisamos misturar 4 volumes do nosso reagente 1 e 1 volume do nosso reagente 2. Então, nós pegaremos um tubo, intitularemos como reagente de trabalho, colocaremos 4 ml do nosso reagente 1 mais 1 ml do nosso reagente 2. Para o nosso procedimento técnico, pessoal, para o nosso teste, nós teremos nós utilizaremos 3 tubos de ensaio. Primeiramente, nós faremos o nosso teste e o nosso calibrador. Para o nosso teste, nós utilizaremos 2 amostras de paciente, a amostra do paciente 1 e a amostra do paciente 2. Para o nosso calibrador, nós teremos mais uma amostra. Dessa forma, pegaremos 3 tubos de ensaio, intitularemos como calibrador, amostra 1 e amostra 2. Preciso lembrá-los ainda, pessoal, que lembrem-se, nós utilizaremos 1 ml do nosso reagente de trabalho preparado anteriormente para todas as nossas amostras. Para o calibrador, colocaremos 20 microlitros do calibrador e para a nossa amostra colocaremos 20 microlitros da amostra. Então, posteriormente, adicionaremos 1 ml do nosso reagente de trabalho para cada amostra e posteriormente colocaremos 20 microlitros do nosso calibrador no nosso calibrador, 20 microlitros da amostra na nossa amostra e 20 microlitros da amostra 2 na amostra 2. Posteriormente, iremos incubar a 37 graus Celsius por 2 minutos. Pessoal, como temos pouco tempo para que a reação ocorra e nós faremos a medição a 37 graus por 2 minutos e posteriormente a 2 minutos novamente, uma vez que nossa medição é de modo cinético, nós realizaremos uma amostra por vez, tá? Então, como essa amostra é de modo cinético, nós primeiro leremos a absorvância nos primeiros 2 minutos e posteriormente nós leremos a absorvância 2 novamente, tá? Pessoal, agora nós iremos realizar o nosso procedimento técnico. Eu irei me paramentar com todos os equipamentos necessários para que toda a reação aconteça de forma segura, com toda a tranquilidade e posteriormente nós faremos os cálculos juntos novamente. Então, pessoal, vamos agora iniciar o nosso procedimento técnico para a dosagem da CK em modo cinético, tá? A 340 nanômetros. Pessoal, como temos pouco tempo após o preparo da nossa amostra para a dosagem, nós já vamos configurar primeiramente o nosso aparelho BioPlus para a dosagem, tá? Para quando a gente for dosar e fizer a pipetagem das amostras já estar tudo pronto, tá? Então, para a programação do nosso aparelho, nós vamos novamente em programação aqui no 2. Nós vamos achar uma posição melhor para a nossa dosagem, 88. Nós vamos selecionar aqui no 4, digitar a nossa senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora colocar o nome da nossa dosagem. Eu vou colocar C. K. Vamos até o final. E salvar. O nosso modo que nós vamos utilizar é o modo cinético. A leitura será a 340 nanômetros. Temperatura 37 graus Celsius. Volume de aspiração nós vamos utilizar 900 microlitros. O retardo da leitura, como nós faremos uma leitura a 2 minutos
e uma outra leitura 2 minutos depois, nós colocaremos o retardo da leitura de 120 segundos. O nosso fator de calibração, nós colocaremos o fator presente na bula Labtest, 8.121. Colocaremos a unidade por litro. Vamos utilizar uma casa decimal. A impressão será extensa. Intervalo cinético, a gente vai colocar 20 segundos. Vamos colocar 0,20. O número de intervalos são 3 intervalos. A absorvância por minuto é de 0,240. O limite de linearidade será de 10%. A direção será incremento. A absorvância mínima será de 0,100. E a absorvância máxima será de 0,650. Vamos iniciar. Valor de referência, como falei para vocês anteriormente, procuro não colocar, porque os valores de referência mudam tanto de sexo quanto de idade de paciente. Então, vamos apertar o 2 mais uma vez e vamos salvar no 4. Pessoal, agora nossa programação para a dosagem de CK está feita, tá? Então, vamos para o preparo da nossa amostra. Sempre, pessoal, que formos realizar uma amostra, como já disse a vocês, preparem toda a sua bancada para que tudo aconteça da forma mais tranquila possível. Primeiramente, vamos preparar o nosso reagente de trabalho. Peguem um tubo Falcon, intitulem ele como reagente de trabalho. Vou colocar RT-CK. Nós vamos pipetar 4 volumes do nosso reagente 1, reagente de trabalho, contendo as enzimas necessárias, e um volume do reagente 2, que é o nosso reagente para formar o nosso reagente de trabalho. Então, eu vou aqui, abrir o nosso reagente, pegar a nossa ponteira. Aqui já está calibrado para 1000 microlitros, pessoal, que é o equivalente a 1 ml. Sempre que vocês prepararem o reagente de trabalho para utilizar posteriormente, coloquem a data, tá, pessoal? E o nome de quem fez. Então, aqui nós vamos pegar 2, 3, 4. Vamos descartar a nossa ponteira. Agora pegaremos 1 ml do nosso reagente 2. 1000 microlitros. Lembrem sempre dos estágios da pipetagem, tá, pessoal? Então, o nosso reagente de trabalho já está pronto. Vamos agitar o nosso reagente de trabalho. Vamos agora preparar as nossas amostras. Então, primeiramente, vamos pegar o tubo, colocar o calibrador do CK. Vou colocar de cá.
a amostra 1 do CK e a amostra 2 do CK. Nós vamos pipetar 1 ml para cada amostra do CK, do reagente de trabalho, me desculpe. Então, 1 ml do nosso reagente de trabalho para cada amostra. Então, pegaremos aqui, vamos agitar um pouquinho. Um ml. Um ml na nossa amostra 1. Mais 1 ml na nossa amostra 2. Agora, pessoal, como eu havia falado para vocês anteriormente, nós vamos preparar cada amostra por vez para a leitura sair da melhor forma possível, tá? Então, não ter mais intervalo de tempo do que é o necessário, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui no nosso aparelho semiautomático, vamos em teste, clicaremos na posição que a gente programou anteriormente, 88, está aqui CK. Vamos selecionar no número 4, selecionar o número da nossa amostra, 0001, e apertar iniciar. A amostra será a amostra única e iniciaremos aqui no F4. Então, pessoal, agora nós vamos calibrar o nosso aparelho semiautomático com a água. Vamos apertar F4, colocar aqui a nossa água, ele falou insira a água, apertar Start. Passado a nossa água no nosso aparelho semiautomático para calibragem, a gente vai pipetar o calibrador aqui no reagente de trabalho, no tubo intitulado calibrador, tá? Então, nós vamos aqui, agitar um pouquinho o nosso calibrador, retirar a tampa com todo cuidado. (20 microlitros do calibrador no nosso calibrador. Após inserirmos o calibrador, pessoal, vamos agitar com bastante cuidado e passarmos no aparelho semiautomático. Colocar a nossa amostra, certificando que está bem no fundo, tá? E apertando Start. Agora, pessoal, ele já começa a contar o tempo de 120 segundos. Então, pessoal, ele está medindo agora a absorbância 1 de 0,260. Apresenta 3 intervalos de 20 segundos. Absorbância 2 de 0,270. Ele vai tirando a diferença, então essa é a absorbância 1 menos o intervalo, né, de medição. Então aqui deu 0,010 de diferença. E agora 0,280.
Então, aqui, pessoal, a diferença da absorbância 1 para a última absorbância medida foi de 0,010 e uma concentração de 246,6. Lembrem-se, pessoal, que nessa dosagem, a gente utilizou o fator de calibração para configurar o aparelho semiautomático, tá? Então, agora vamos preparar a nossa amostra 1, para depois a gente fazer os cálculos. Então, eu vou pegar aqui a nossa amostra 1 e colocar 20 microlitros da amostra 1. Aqui na amostra 1. (20 microlitros da amostra 1). Dá uma agitadinha e vamos inserir aqui no nosso aparelho. Apertar Start. E ele vai começar a contar os 2 minutos. Então, pessoal, a nossa primeira absorbância de 0,478. Mas notem que ele tem um intervalo cinético de 20 segundos. Então, são 3 intervalos cinéticos. Zero 530. A diferença de uma para outra, de uma dosagem, né? Zero 582. Então, nós temos, pessoal, uma diferença de 0,052 e uma concentração de 1.267. Então, vamos agora, pessoal, fazer a dosagem do segundo paciente. Vamos pegar o nosso tubinho com o reagente de trabalho e adicionar 20 microlitros da amostra 2. Vamos agitar levemente e inserir a nossa amostra. Apertar Start. Então, pessoal, a primeira absorbância do segundo paciente deu 0,233. Intervalo de 20 segundos, segunda absorbância, 0,237. Mais um intervalo de 20 segundos, 0,241.
Temos então, pessoal, que na segunda amostra, na amostra do segundo paciente, a diferença da absorbância é de 0,04 e uma concentração de 97, uma atividade, desculpa pessoal, de 97,4 unidades por litro. Vamos agora para os cálculos, pessoal. Eu vou retirar todos os meus EPIs para a gente conseguir fazer os cálculos ali no notebook. Então, pessoal, vamos agora aos cálculos da nossa aula prática. Vocês sabem que no espectro semiautomático a gente já tem o resultado direto das concentrações da atividade da nossa enzima, tá? Porém, para os cálculos, a gente vai considerar como se a gente estivesse fazendo no espectro manual mesmo, tá? Para vocês aprenderem como fazem os cálculos. Lembrem que para configurar o nosso espectrofotômetro, nós colocamos o calibrador. Esse valor do calibrador padrão, ele já vem direto na nossa bula, na bula do kit Lab Test. Então agora a gente vai achar o nosso fator de calibração do Lab Test, tá? Nós fizemos uma dosagem cinética, né, avaliando 2 pontos, principalmente da nossa dosagem, tá? Então, notem aqui que agora a gente vai fazer os cálculos como se a gente estivesse no espectro manual. Nós temos a absorbância do nosso calibrador, concorda? Nós tivemos um intervalo de 2 minutos, né, onde o espectrofotômetro foi dando pontos de intervalo para a gente, então nós temos 3 valores de absorbância, tá? Para o nosso cálculo, a gente vai considerar o primeiro valor e o último valor, tá? Então essa aqui é a absorbância do nosso calibrador, tá, pessoal? Para nossa continha, né, final, a gente deve fazer o valor da diferença dessa absorbância por minuto do nosso calibrador, tá? Vai ser igual a absorbância 2, 0,280, menos a absorbância 1, dividido por 2, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Vai ser 0,280 menos 0,260 dividido por 2, tá? Então, a gente vai encontrar um valor de 0,01, que é essa diferença da absorbância por minuto do calibrador, tá? Agora, a gente quer encontrar o nosso fator de calibração, para depois a gente multiplicar na nossa amostra. Para encontrar o nosso fator de calibração, nós vamos dividir a concentração do nosso calibrador, no caso é 254 unidades por litro, tá? Pela diferença da absorbância do nosso calibrador, que é a que a gente encontrou aqui embaixo, tá? Então, nós vamos dividir 254, que é a concentração do nosso calibrador, por 0,01, que é a diferença da absorbância por minuto do nosso calibrador, e encontraremos o fator de calibração de 25.400, tá? Notem que esse valor aqui, ó, do valor de concentração do calibrador é muito próximo ao que a gente encontrou no nosso aparelho semiautomático. Nós encontramos um valor de 246 unidades por litro, tá? Então, é um valor muito próximo, tá? Para a gente encontrar o valor da nossa absorbância por minuto, a gente deve fazer 0,582 menos 0,476 dividido por 2, tá? Isso vai dar um resultado para a gente de 0,053, tá? Então, agora, para a gente achar o valor da atividade da nossa enzima, né, da CK, o que a gente deve fazer? Multiplicar esse 0,053 do nosso teste vezes o fator de calibração, 25.400, tá? Então, nós encontraremos uma atividade enzimática de 1.346,2, tá? Então, notem, pessoal, que no nosso aparelho semiautomático nós tivemos o valor de 1.257. Já no nosso aparelho manual, nós tivemos uma pequena diferença de 1.346,2 unidades
por litro. Então, nós teremos a atividade enzimática da nossa enzima CK de 1.346,2 unidades por litro. Pessoal, agora vamos então fazer as mesmas contas para a amostra do paciente 2. Fazendo os mesmos cálculos para a amostra do paciente 2, nós temos os valores de absorvância de 233, 237 e 241, tá? Nós vamos utilizar então o valor de 241 menos 233 dividido por 2, tá? Nós teremos 0,08, na subtração desses dois valores dividido por 2, teremos um valor final de 0,004, tá? Nesse valor de 0,004, para acharmos a atividade da CK, nós vamos multiplicar o valor do teste da amostra 2 vezes o fator de calibração, 25.400, encontraremos uma atividade de 101,6 unidades por litro, tá, pessoal? Então, notem que no aparelho semiautomático nós tivemos um valor de 97,4 unidades por litro e no espectrofotômetro manual um valor de 101,6 unidades por litro. Notem que é uma diferença muito pequena entre os dois valores. Vamos agora para as considerações finais da nossa aula. Então, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, como considerações finais, temos que o valor de referência, o intervalo de referência da dosagem da CK total em mulheres é de 26 a 155 unidades por litro e em homens de 26 a 189 unidades por litro. Gostaria de lembrá-los que a creatina quinase é um dímero, composto pela subunidade B e M e ocorre, encontrada principalmente no músculo esquelético, músculo cardíaco, cérebro e trato gastrointestinal. A dosagem da CK total ela pode indicar um infarto agudo do miocárdio. Então, ela pode começar a se elevar a 6 horas após o infarto agudo do miocárdio e chega a um pico máximo de 12 a 24 horas, permanecendo elevada até 72 horas quando não ocorre um novo infarto, tá, pessoal? Então, lembrem-se que para especificidade, para maior especificidade da dosagem para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, é preciso dosar a CK-MB, tá? Que é uma das 3 formas da CK que ocorre no músculo cardíaco, tá? Então, essa dosagem de CK total, ela também vai aumentar 6 horas após o infarto agudo do miocárdio, mas a dosagem da CK-MB é uma dosagem mais específica para esse fato. Tá? Então, o aumento dessa dosagem pode indicar uma lesão muscular, um infarto agudo do miocárdio, podendo servir como um marcador dessas desordens. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.